Olá, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a conexão com as energias, conexão com a fonte das energias. Se inscreva no canal e compartilhe com pessoas que você sinta que possa ser relevante esse exercício de meditação e de autoconhecimento. Obrigado! Você alguma vez já colocou sementes no solo? Já plantou alguma vez? Mesmo que seja aquelas hortazinhas caseiras ou em vaso, você já percebeu que a sementinha que está lá, ou o grupo de sementinhas que estão lá, algumas crescem mais rápido do que as outras, algumas germinam antes, outras germinam um pouco mais tardiamente? É isso. Uma das coisas que nos chama atenção na natureza é a diversidade, é a heterogeneidade da natureza, dos acontecimentos da natureza. Ou seja, vemos sementes que germinam mais rápido, outras tardiamente. Vemos plantas que crescem mais rápido, outras que demoram mais. A mesma coisa com grupos de animais. Mas de repente, parece que aquela que está lá pequenininha, ela dá um boom, uma explosão de vida, de vitalidade e às vezes passa as outras. Aí nós ficamos imaginando, né, o que originou aquele salto quântico. Mas aí você deve estar sorrindo e falando, puxa, é óbvio, né, o que originou aquele salto quântico, aquela disparada, foi que aquela planta encontrou uma fonte de adubo, de insumos, que permitiu a ela esse desenvolvimento mais acelerado. É verdade, é o óbvio, mas o que nós temos que imaginar nesse momento da humanidade é que a humanidade não tem mais enxergado o óbvio. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais frágeis, mais minguados, exatamente porque parece que nossas raízes não encontram mais esse insumo poderoso, essa energia poderosa que nos faz crescer e desenvolver. Mas onde estão essas fontes de energia? Onde estão essas fontes de insumo para nós? O que está acontecendo? Por que está faltando esse insumo? Por que está faltando esse impulso para nós? A energia, a força motriz para o nosso desenvolvimento, ela está toda bloqueada. Nós, seres humanos que nos agrupamos em grandes cidades, normalmente nos isolamos das fontes de energia, concretamos, asfaltamos a maior parte do solo, nós diminuímos os nossos horizontes com prédios e construções de um modo geral, criamos uma cúpula de poluição em torno de nós que limita a nossa visão, inclusive do céu, do espaço. Isso resulta na falta da energia, ou seja, nós estamos ficando isolados da fonte. A fonte maior de energia é a própria natureza e nós estamos cada vez mais distantes da natureza. Somado a isso, nas grandes cidades, nós sofremos o tempo todo com essas ondas eletrônicas, eletromagnéticas, micro-ondas, radiação produzida por aparelhos de telefone celular, toneladas e toneladas de fios que passam por todo lado, cabos de fibra óptica, barulho ensurdecedor, emissão de gases, emissão de fuligem no ar que tampa a nossa visão. Enfim, temos vivido isolados. Esse isolamento gera também uma atmosfera psíquica diferente do que existe na natureza livre. Essa atmosfera psíquica é pesadíssima. Nós não percebemos, mas nós recebemos a influência de todos esses pensamentos que estão circulando o tempo todo
em torno de nós. Resultado: estamos cada vez mais carentes de boas energias. Nós recebemos sim um bombardeio de energias, mas não é a nossa energia natural. Então estamos cada vez mais desenergizados. E isso tem uma outra consequência. Como estamos carentes de energia, nós começamos a buscar essa energia no entorno. Como buscamos essas energias? Nós brigamos, nós discutimos, nós alimentamos ansiedade, depressão, nós temos uma necessidade violenta de alimentos muito temperados, bebidas, estímulos através de aparelhos eletrônicos, através de jogos, enfim, nós estamos o tempo todo buscando energia e buscando nas fontes erradas, porque essas fontes não nos trazem a energia verdadeira que nós precisamos, que é a energia da natureza. Você já parou para imaginar por que essas discussões, essas brigas, você já parou para pensar que essa busca por estímulos de naturezas diversas é, na verdade, o seu íntimo buscando energia? Reflita nisso. Reflita porque, atualmente, boa parte da população do mundo deseja ser famosa. Você já parou para pensar que as pessoas falam cada vez mais compulsivamente, reclamam a atenção umas das outras, falando compulsivamente? O que está acontecendo? Falta de energia. Esse problema não é de hoje, esse problema não é uma coisa dos tempos atuais. Lá para os idos da década de 90, em 1993, foi lançado um livro chamado A Profecia Celestina, de James Redfield, em que ele nos alertava exatamente para esse problema que nós estamos vivendo hoje, que na época já começava essa escalada de falta de energia, das pessoas buscando uma tirar a energia da outra porque estavam afastados da fonte primária, da fonte original de energia. Quem não leu ainda, fica aí a recomendação, A Profecia Celestina, James Redfield. Lá ele falava exatamente isso, quer dizer, um alerta que vem lá da década de 90, do milênio passado. É claro que muitas pessoas que leram na época, talvez alguns de vocês até lembrem desse livro, alguns talvez tenham lido, a maioria das pessoas tomou esse livro, enfim, como uma obra de ficção. Mas não era uma obra de ficção. Na verdade, era o sentido figurado para mostrar um problema que a humanidade está passando e vai continuar passando enquanto não tomar consciência. Mas o que fazer? Como remediar isso? É muito simples e, ao mesmo tempo, fica aqui a dica, de tudo que é simples não é fácil. É uma grande verdade. Quando nós olhamos as coisas mais complexas e as coisas mais simples, nós percebemos que as coisas simples são melhores, mas não é fácil ser simples, ao contrário do que nós imaginamos. Então, é muito simples, é buscar de novo a conexão com as fontes originais de energia, as fontes das quais nós viemos, a natureza da qual nós viemos. Nós estamos muito longe dela, muito mesmo, mas as fontes estão aí, estão à nossa disposição. E uma das formas de se reconectar é usar exatamente os nossos sentidos. Os nossos sentidos nos ajudam a voltar a captar a energia original, a energia natural. Nós temos, por exemplo, a nossa visão, que capta as cores e as formas. E aí nós temos um recurso terapêutico
bem conhecido de todos, que é a cromoterapia. Nós temos o nosso olfato que capta os odores da natureza. E nós temos uma terapêutica interessante também, bem conhecida, que é a aromaterapia. Nós temos a nossa audição que capta os sons da natureza. E também temos a musicoterapia. Nós temos aí o nosso tato que capta texturas, temperaturas, oscilações, e nós temos aí um recurso terapêutico fantástico que é a fisioterapia, que está cada vez mais em alta. Nós temos o paladar que capta os sabores, amargo, doce, salgado, azedo, picante e até a mistura de todos eles que dá um novo sabor, que também é uma terapia. Assim, viver essa experiência de ouvir os sons da natureza, estar em contato com a natureza, tomar banhos que não sejam extremamente quentes, mas sejam mais próximos da temperatura da natureza, sentir os aromas da natureza, olhar a beleza da natureza, como por exemplo das flores, e mesmo olhar a beleza das pessoas, ter contato com o sol, que é a nossa fonte de energia, ter contato com as pessoas, ter contato, apreciar os sabores, tudo isso nos traz de volta à nossa realidade original, ou seja, nos leva de volta à fonte. Olha, depois de dizer tudo isso daí, vale a pena lembrar também de um filme, uma superprodução que foi ao ar no ano de 2009 chamado Avatar. Ele falava de um planeta chamado Pandora e da chegada dos seres humanos naquele planeta. E esse planeta tinha um mineral, tinha um recurso que a humanidade queria muito. Então a humanidade vai para lá e aí eles começam a ter um relacionamento, um contato com a humanidade desse planeta, que é uma humanidade um pouco diferente do ser humano, né? Ou muito diferente talvez, mas a grande diferença dessa humanidade do planeta Pandora é que eles tinham plena conexão com a natureza. Então, o filme mostra paisagens lindas, maravilhosas, né? E nessas paisagens, essa humanidade de Pandora e a capacidade dessa humanidade de Pandora de se conectar com toda a vida do planeta, de conversar, de interagir profundamente com toda a vida do planeta. Então eles tinham lá um sensor, né, no cabelo deles, que eles conseguiam se conectar com as plantas, com os animais, com os seres do planeta e se entender perfeitamente. De tal sorte que, como eles eram conectados com a vida do planeta, o planeta era totalmente preservado, era um planeta totalmente perfeito, como se fosse um jardim do Éden. E é claro, né, o filme mostra a humanidade chegando nesse planeta e provocando um desequilíbrio nesse planeta exatamente porque ela queria pilhar, ela queria tomar as coisas que estavam no planeta sem nenhum tipo de cuidado com a vida do planeta. Então, só a título de reflexão, pensando em tudo isso, falta essa conexão. Às vezes nós falamos, eu gostaria de viver num planeta melhor, num planeta onde a natureza fosse mais preservada, onde as pessoas fossem mais harmonizadas e felizes, mas para que isso exista, nós precisamos retomar a conexão com a natureza e uma conexão que realmente seja de mente, de coração, de alma. Uma boa reflexão a todos, muita paz, muita luz. Namastê.